Irmãos, hoje nós celebramos a memória de Santo Irineu de Lyon, bispo e mártir, este grande santo, doutor da Igreja, que pôde derramar o seu sangue para combater o gnosticismo na sua época. Santo Irineu de Lyon derramou o seu sangue para defender a fé da Igreja, a fé da Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, alicerçada sobre Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As palavras de Jesus. Então, Santo Irineu de Lyon, ele defendeu e pôde derramar o seu próprio sangue para defender a fé na igreja, a fé no magistério da igreja. E é muito conveniente o dia de Santo Irineu de Lyon com o evangelho de hoje, que nos ensina, nos chama, nos convida a termos fé. No evangelho de hoje, Mateus 8, versículos 23 a 27, Jesus sobe a barca junto com seus discípulos e mesmo estando lá, ele permite que a barca seja acometida por uma tempestade, ventos fortes, a água do mar entrando no barco, balançando a barca. E então os discípulos, com muito medo, vão acordar Jesus que estava dormindo. Eles dizem a Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E aí Jesus dá uma resposta espetacular, uma resposta que nos ensina muito. Ele diz assim: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Irmãos, nós estamos nessa barca. Essa barca é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fazemos parte dessa barca e Jesus, apesar de parecer que está ali dormindo, ele está no meio de nós e ele está permitindo que estes ventos, que essas tempestades, que esse mar agitado balance a barca. E antes de realizar o milagre e vir a calmaria, ele diz: por que tendes tanto medo? Ele olha para mim e diz: Renan, por que tendes tanto medo? Jesus já prometeu para nós que as portas do inferno não prevalecerão. Jesus permite que estes males, representados aqui pela tempestade, pelo mar agitado, atinjam a barca, que é a sua própria igreja. Ele permite até certo ponto para nos purificar, para nos fazer crescer na fé, para moldar a gente, para nos preparar. Por que temer? Por que temer? Jesus está conosco. E ele chama a gente para ter fé. Ele diz: homens fracos na fé, por que tendes tanto medo? Irmãos, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Ter fé na igreja, assim como Santo Irineu de Lyon defendeu, derramou o seu sangue pela fé da Santa Igreja. Nós hoje somos chamados a derramar o nosso sangue, se também for preciso, para defender a fé de 2000 anos da igreja, que é mestra, que é mãe, que nos ensina, que nos guia. Porque Jesus instituiu a sua igreja, instituiu esta barca sobre Pedro, e assim sucessivamente a sucessão apostólica, e nós precisamos confiar que a verdade, que a salvação está na Igreja Católica. Nós precisamos ter esta confiança, confiar no que Cristo nos disse, termos fé e defender a nossa fé. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus para amá-lo mais, para que então possamos defender a nossa fé, para que nós possamos testemunhar com a nossa vida, para que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, abraçar as suas vontades. Se nós não conhecemos Jesus, se nós não crescemos na fé, a gente acaba que não atinge, não atinge essa calmaria, a gente não alcança a calmaria, a gente não tem confiança suficiente, fé suficiente em Jesus. Então nós ficamos agitados e pensamos que as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja. Mas Jesus nos prometeu que ela não
elas não prevalecerão. Que nós possamos defender a nossa fé, iluminados por Santo Irineu de Lyon neste dia e, diante das tempestades, diante do mar agitado, diante das maldades do mundo, quando tudo parecer conspirar, Tudo parecer dar certo para o mal, que nós tenhamos confiança em Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, que Ele vai trazer a calmaria para nós. Amém.